nossa continuidade do nosso culto. Começamos com o relatório da escola dominical, hoje, dia 14 de 9 de 2025, temos 57 matriculados e 4 visitores tutorial de 5 pessoas. E temos um aniversário de casamento que ocorreu aqui, que já vou explicar agora. Está chamando a frente o Reis e daí para a gente está felicidades. Na frente vai ser uma imagem só para aniversário. Vamos de festa. Que legal! Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua casa, que o Senhor tem dado a cada um de nós, em especial hoje pelo Cleide e Daiane, mais um ano de vida. O Senhor ofereceu a eles essa união que o Senhor permitiu, que a cada dia o Senhor possa dar sabedoria a cada um deles, e que eles possam levar esse legado do Evangelho em suas vidas, no seu lar, e podendo seguir ao Senhor a cada dia. Abençoa eles a enfrentar as lutas e dificuldades, mas sabendo que possa apostar no Senhor, deixando a cruz que o Senhor leve. Então, abençoe cada dia essa união, que eles possam encontrar a paz e a felicidade, e que o seu lar seja abençoado pelas suas palavras. Obrigado por eles na nossa igreja, e o caminho que eles têm escolhido a seguir, que é Jesus Cristo, e aí eles podem, Senhor Deus, entregar tudo perante o Senhor. Esteja com eles, abençoando tudo que eles necessitam neste momento e na jornada de sua vida, do seu lar, que o Senhor esteja cuidando. Em história, agradeço no santo nome do teu Filho. Amém, Pai. Vamos felizes que cada vez que vem casar, vivendo muito da separação, graças a Deus, cada casal está cantando mais de 1000, vamos passar um pouquinho de pé, está cantando bem forte assim, número 281, voz de melodia. Glória ao Senhor. Amém.
Graças a Deus pela vida de cada irmão que está aqui. Graças a Deus pelo casal dos alemães que estavam viajando e também bom ter vocês de novo aqui na nossa igreja. Hino de número 3. Depois desse hino, vamos ter nossos versículos. O versículo temporal. Vamos estar falando sobre o povo dele. Código número 24, o conhecimento de Deus. A carga de sua situação. versículos, alguns irmãos falando assim, essa semana, ou no mês. Fala, Raquelzinha. Seja forte e corajoso, não desanime e nem tenha medo, porque Deus estará com você aonde você andar. Mais alguém? Acima de tudo, Deus tende amor, porque o amor cobre
Kenda. Pois tudo seja feito com licença e ordem. 1 Coríntios 14:40. Mais alguém? Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Romanos 3:23. 1 Pedro 1:3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou para uma herança incorruptível, sem mácula, que não se pode negar, reservado nos céus para todos. Mais alguém? Consegue passar a palavra? Completando, vamos ler todos os versículos que nós falamos de referência. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Salmo 128, de 1 a 6. Estávamos como de sonho, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, de 1 a 3.
É maravilhosa, né? Me colocou no meio da luz, me livrou do império das trevas. Vamos estar tendo o nosso tempo de leitura, dá para colocar em Vamos estar lendo os versículos. Eu queria que a igreja me acompanhasse na leitura, que se encontra em Romanos 5, de 1 a 21. Nós vamos projetar aqui, mas dá para a gente depois todos juntos. Vamos lá? Portanto, uma vez pela fé, fomos declarados justos. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça e agora desfrutamos com segurança e alegria. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda deveria vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Pode parar por aí. Obrigado. Se alguém tem dúvida do seu pecado, ou se alguém tem dúvida se ainda é pecador, ou se alguém tem dúvida que Cristo existe, esse é um bom texto para que acho que dá para fazer umas mensagens sobre esse texto. Graças a Deus. Obrigado. Mais um.
Porque se vocês não para vídeo, olha como nós colocamos de pé, o crente, cantamos mais maravilhoso. Também cantarei, porque renova nossas coisas. Número 72 do período, creia em Deus. Não tem ato melhor que quando a dúvida chegar, quando a tribulação chegar, creia em Deus. Um outro livro também que, quando a gente está passando por dificuldades, provações, que no rodapé dele diz: direção de Deus, o Senhor viu os passos do homem bom e o seu caminho se compraz. Número 77, os passos do justo. Deus.
Obrigada. Deus abençoe. Tudo que ele representa na nossa época é crescer, é entender a palavra do Senhor, a escatologia é uma chave, tudo para trás, ainda faz os entender os profetas também. Então, uma boa oportunidade para crescer nesse assunto, uma oportunidade para participar. Mulheres, no dia 20, as moças também, que é o chá de primavera, informação, que eu estou responder. Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, porque sentindo coceira nos ouvidos, e se
recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Bendito Senhor, suplicamos a tua bênção sobre hoje à noite. Que o Senhor faça com que o conhecimento seja racional, que nós consigamos entender. E mais do que isso, faz com que ele more nos nossos corações, que passe do nível da memória, e que nós guardemos isso para usar amanhã, quando nós tivermos de trabalhar, encontrar nossos colegas de trabalho, nossa família, nossos parentes. Pedimos que o Senhor vá à frente desse conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Alguém sabe o que significa conjurar? Lembra da dica que o tio sempre dá? Viu a partícula có na palavra? O que significa? É convite, vai. Có. Cooperar. Junto. Operar, junto. Conjurar ou conjurar. Jurar, junto. É como se eu e você estivéssemos fazendo um acordo. Vamos fazer um combinado aqui, vamos fazer um bem bolado. Só que no caso aqui a palavra usada é jurar. O que significa uma jura? Para que você faria uma jura? Você fala assim, eu juro, não fui eu. O que você está denotando com essa frase, com essa ênfase? Você está dando garantias de que o que você está falando é verdade. Né? Eu juro. Jesus até fala, não jure. Mas a forma ou a razão pela qual Jesus fala que você não deve jurar é porque você não precisa jurar. A sua palavra deve ser tão verdadeira que não precisa nem jogar garantia. Ela é garantida. As pessoas já vão saber que é verdade. Agora, se você for um mentiroso e carteirinha, aí nem toda ajuda do mundo dá certo, né? Paulo está dizendo para Timóteo, é como se eu me comprometo com você, Timóteo, diante de Deus, ou seja, Deus está sendo testemunha do meu compromisso com você. Ele está dizendo, perante Deus e Cristo, que há de julgar os mortos, ou seja, é uma testemunha que ela vai ver tudo e ela sabe todas as intenções. E pela manifestação do seu reino. Alguma vez você já teve que fazer uma jura dessa com algum colega na infância? Eu brinquei com o Pedro na rua, eu tive o privilégio de brincar na rua, deixar pedaço do Pedro no calçado, chutar a bola no corpo dos outros, esticamento, chutar o carro dos outros, tudo isso. Já cortei o pé, tudo. E eu lembro que a gente fazia essas juras malucas assim, né? Tinha uma que os meninos faziam assim, que era, vamos contratar, eu não lembro o nome do contrato, né? Vamos, aí a gente fazia 5 meses. Está contratado. A chave é menino cadeado também. O que significava isso? Toda vez que o cara sentasse em algum lugar e eu falasse a palavra mágica lá e ele não levantasse, ou ele não falasse a palavra antes de mim, ele não era assim que funcionava o negócio. Então, ele sentou e não falou, já tomava um soco lá, aí ele falava a palavra várias vezes para garantir, mas não dava tempo mais, eu tinha perdido. E aí, porque a chave era minha, o cadeado era meu, ia ficar assim o resto da vida. E o cara não podia sair até que eu quisesse. Menino faz também, coisa maluca, né? Mas é interessante que a gente, na nossa infância, na nossa imaturidade, a gente levava isso muito a sério. E quando normalmente a gente queria jurar, queria prometer, ou queria fazer uma garantia dessas, a gente fazia por alguma coisa muito valiosa. E existe uma delas que é assim, a coisa mais valiosa do garoto, abaixo de 10 anos de idade, a mãe dele. Não fale nada da mãe dele. Chama ele de tudo que você quiser, mas não fala da mãe dele. Falou da minha mãe! Não, falou assim que eu ouvi. Falou da mãe dela, sim. Aí o menino já tocava fogo e a briga começava. Que pastor que vocês escolheram na igreja de vocês? Eu vi tudo isso e participei. E às vezes alguns riscavam ali no chão e falavam, isso aqui é tua mãe, você já deu. Empurrava o cara, olha ele pisou na tua mãe. Era nesse nível. Mas aqui, a jura pela qual Paulo apela, uma delas é pelo justo juiz, Jesus Cristo. A outra é pelo seu reino. Será que essas coisas realmente são importantes? O rei, juiz e o seu reino. Ele faz a jura por essas duas coisas. Assim, se eu perguntar hoje qual é o seu maior objetivo de vida,
Alguns aqui estão pensando numa casa, outros estão pensando numa grande viagem, outros estão pensando em adquirir um grande bem, trocar de carro, conseguir uma posição de emprego, e essas coisas estão no foco da mente dos outros. Outros querem investir, fazer investimentos grandes, e isso trava assim um alvo na sua vida, e você vive em função de chegar nesse alvo. Só que quando a gente olha as Escrituras, nenhum bem, nenhum grande objetivo de vida chega perto de nós pensarmos no Senhor, que é o maior bem de todos, e no seu reino. Como é importante o reino de Deus. Se ele não fosse importante, Jesus não teria iniciado a pregação dele com arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista, antes dele, não teria feito isso, porque a pregação de João Batista era exatamente essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se o reino de Deus não fosse importante na nossa vida, nós não deveríamos nem dar atenção. O Senhor não teria dado atenção, os profetas não teriam dado atenção. Só que a gente vê exatamente o contrário. A gente vê todos os profetas apontando para esse momento. Ezequiel fala de um templo gigante, Isaías fala do rei, viu o rei, depois fala no fim do livro que ele vem, depois Zacarias fala que o nível de santidade desse rei vai ser tão grande que até mesmo nos cavalos vai haver sinetas com dizeres escritos: santidade do Senhor, na sineta do cavalo. Negócio que ninguém liga. Até nesse ponto vai ser grande o tamanho, a glória das coisas que Deus faz. E por causa disso, ele dá um objetivo. As minhas juras, Recife, Curi lá, né? A gente jurava para conseguir pegar o outro no soco depois. Nesse texto, a jura pelo reino de Deus com o Senhor sendo testemunha é pelo verso 2. Olha aí de novo na sua Bíblia. Ele diz: eu faço um acordo com você para que você, pelo reino de Deus e perante Jesus, pregue a palavra. Essa é uma ordem bem grande do Evangelho. Pastor, se você pudesse resumir ordens grandes do Evangelho, quais você listaria? Uma, pregar. Outra, arrepender-se. Outra, crer no Evangelho. Outra, guardar o seu corpo sexualmente. É grande essa ordem. Vá ver quantos livros falam disso. Outra, procurar viver unidos. É uma ordem enorme. Lá no livro de Efésios e Colossenses, todos os livros, as cartas de Paulo, falando para que eles andassem unidos. Então, existe uma ênfase que a gente não pode desprezar. Se o Senhor está nos mandando pregar as Escrituras, nós não devemos ser acomodados nesse assunto. A igreja precisa ser viva nesse ponto. Então, se isso não passa nos seus objetivos de vida, se você vai dormir tranquilo e não se preocupa em arranjar maneiras de tentar comunicar o Evangelho para alguém ao seu redor, você está negando algo enorme aos olhos do seu Senhor. O seu Senhor tem um reino que Ele quer levar a gente para dentro. E para isso, Ele usa você. Então, você deve pensar em como fazer isso. Note os verbos que vão acompanhar esse ato de pregar. Ele diz: prega a palavra e insta. Alguém pode me dizer o que significa instar? Não é instar aqui, não. Tá? Instar é outra coisa. Você não usa muito esse verbo. Desculpa, não dizer. Esteja pronto. Outro significado: instar. Insistir. Insista. Então aqui a gente já podia fechar e vamos para casa, que ninguém vai dormir em paz hoje, né? Alguém aqui insistiu, não responda. Você percebe como a gente escorrega fácil em uma palavra no Evangelho? Uma palavrinha. Insta. Nós não insistimos. E esse nível de fraqueza da nossa parte deve ser confessado diante do Senhor, deve ser corrigido. Instar com alguma pessoa tem uma diferença, eu vou mostrar. Se você observar bem, o que vem depois desse verso, dessa palavra, na minha tradução, que é a revista atualizada, é um trecho incômodo. Eu demorei muito tempo para entender esse trecho, porque ele diz: quer seja oportuno, quer não. E agora? Você vai chegar 2 horas da manhã, a pessoa está dormindo lá no sono, você tem que olhar o sono das 4, né? Em Curitiba, das 9 da manhã. Que foi? Não, o pastor falou que eu tenho que insistir, quer seja oportuno ou não. Você está com sono, não quero nem saber. Fica quieto agora, eu vou. Ou você vai chegar no horário de trabalho, vai estar numa reunião lá, sentado na mesa.
discutindo coisas importantes da empresa e tal. Dá licença, acabou todo mundo aí agora, eu vou pregar para vocês, fiquem calmos. É assim, isso que quer dizer pregar, quer ser oportuno, quer não. Você está vendo que existe uma limitação perigosa aqui. Você pode entrar no campo do exagero, ou seja, ser literal. Aí você vai parar de viver e você vai viver exclusivamente para cuidar. Porque o texto está falando, prega, seja oportuno, seja não. Está comendo lá, está engolindo frango. Você precisa se arrepender. Não, peraí. Vamos entender. O que significa esse ser oportuno ou não? Significa, a ênfase da palavra aqui é se ela for bem recebida ou não. Mas isso não implica que você vai desrespeitar os momentos da vida. Por exemplo, se Deus fala lá no Éden, quando Ele cria Adão e Eva, Ele diz: que hoje o computador é idôneo, não é bom que o homem esteja só. O casal deveria negligenciar um tempo juntos. Não posso passar tempo com você porque eu tenho que pegar a palavra, quer seja tempo, quer não. Aí a esposa, nossa, hoje é nosso aniversário de casamento, não importa, garçom, vem aqui. Assim que você vai fazer? Ou está numa ceia de Natal, está com a família, momento alegre, vamos comemorar o nascimento do nosso Senhor. Peraí, agora eu tenho que pregar. Ou você vai fazer exercício, você precisa. O texto aqui do 1 Timóteo fala que os exercícios aproveitam menos do que a piedade, mas eles aproveitam, né? Então, vai lá suar um pouquinho, é bom. Então, você está entendendo que existe um equilíbrio para você respeitar os momentos da vida. Por causa disso, não seja louco, não seja um exagerado, ou alguém que é irritante como pessoa. Você vai chegar a qualquer momento, você vai pregar. Como eu conheci um pastor que no aniversário de um ano do filho dele pregou 1h40. E aí todo mundo se torcendo no lugar lá, chorando, quente, aquela coisa. Não é propício. O que você faz numa situação dessa é o contrário. Quando você avança os momentos da vida e você leva ao exagero, você acaba se tornando, na verdade, um grande diabo. E o que vai acontecer é que você vai espantar pessoas. Agora existe o outro lado também. Se esse aqui é um extremo, existe um outro extremo. Eu não sei se você está mais perto dele ou não. O outro extremo é o quê? Não, deixa quieto aí. Uma hora aí a pessoa vai sentir vontade, ela aparece lá na igreja. Hoje não dá, deixa lá quieto. E aí, você nunca vai se esforçar, você vai passar o resto da vida recebendo um monte de curso, de aprendizado. Não, pastor, eu tenho que decorar os versículos. Olha os versículos que você usa para fazer evangelismo aí. Não, decora só 5. Nossa, não consigo decorar nem todos. Então você vai para onde? Vai explicar por que para a pessoa. Autoajuda? A pessoa está desesperada, perdeu a mãe, está assim, não tem mais esperança nenhuma. E aí você vai oferecer o que para ela? Água? Não, a gente precisa oferecer alimento sólido. E para que você ofereça esse alimento, você precisa mergulhar nesse grupo. Lembra que semana passada a gente aprendeu que se tem uma coisa que a gente pode fazer para deixar o resto da vida, ou para se usar nossa vida, se a gente não souber fazer nada, tipo Pedro, o crente, lembra? Do cego de um olho e um do outro, lembra que eu falei dele? Ele não tinha nenhuma característica que você julgasse louvável, a não ser conhecer profundamente o seu Deus e coragem para se empenhar nas matas. Se você não souber nada, faça isso, você vai ter ganho muita gente. Lembra que Daniel fala? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, se tem algo que nós, como servos do Senhor, nós entramos no Evangelho, recebemos o perdão de Deus, nós podemos fazer é criar maneiras de tentar comunicar o Evangelho para alguém. Alguma maneira simples, comece com simples, mas comece de alguma forma, entre nessa piscina, vai, aprenda a nadar no susto. Como era assim, eu era criança, a gente ia nos rios da Amazônia, você não vê o que tem dentro do rio, é tudo preto. Os que são seguros, né? Os que são inseguros e são marrons. E a gente já sabia que não podia pular dentro, mas os rios escuros a gente pulava dentro. Mas de noite focava nos jacarés lá, os olhinhos tudo de fora lá. E a gente pulava assim mesmo. Mas assim, eu só aprendi a nadar quando eu joguei nesses lugares, eu tive que aprender no susto. Então você não vai crescer se você não se entregar à tentativa, tente. E ele fala isso, quer seja oportuno, quer não mesmo que as pessoas recebam ou não recebam. Vai ter públicos que você vai falar, eles vão rir da sua cara. Por exemplo,
O meu público principal, eu digo principal porque eu passo muito tempo com eles, mas eu estou no meio de um monte de engenheiros lá. Todos eles veem a vida de forma racional. Eles acham que resolver um problema familiar é fazer um monte de cálculos. Não, peraí, vou fazer aqui uma raiz quadrada, uma derivada aqui, talvez a gente consiga ter uns 5 anos de existência no casamento ainda. Eles acham que a vida funciona assim. Claro que eu estou exagerando um pouquinho, né? Mas o que eu quero que você entenda é que muita gente tem o seu achômetro e ela quer resolver a vida do seu jeito, e vai ter situações que você vai comunicar o Evangelho, você vai deixar ele claro como água na frente da pessoa e ela não vai querer ouvir. Se isso acontecer, faça o que nosso Senhor mandou fazer. Lembra com aquele 70 que ele mandou para uma vila? Ele disse: vão pregar. Se receberem vocês, isso era em Israel, claro. Se receberem vocês, deixem minha paz com eles. Se não, sacudam o pó das vossas sandálias e ó, vai embora. Como quem dizendo, não perca o tempo, quem não quer ouvir. Tentou, a pessoa não quer, pode ir embora. Começou a fazer chacota, não quer ouvir, vai fora. Porque uma vez que você gasta sua força nesse meio, a chacota não vai diminuir. Salomão fala que tira o escarnecedor e cessará a contenda. Quer dizer, gente que gosta de zoar com a sua cara, ela não vai parar enquanto você não tirar ela do meio, ou você simplesmente sair. Então não adianta você perder tempo em meios em que não seja oportuno. Mas para você descobrir se é oportuno ou não, você tem que tentar. Deixa alguma coisa, pastor, eu não sei falar nada. Deixa alguma coisa. Por exemplo, eu assisto na igreja, Bíblia Sagrada de mim, vou para a igreja. Lá na igreja, o pastor falou um negócio assim, comente alguma coisa. Por quê? Porque é como se você estivesse abrindo uma portinhola, uma terra escura, e dentro da sua casa tem luz, e está lá fora, tem uma frestinha de luz, e ela vai na direção da luz. No dia que acontecer uma calamidade, e é aí que todo mundo busca o Evangelho, quem que vocês acham que vão buscar? Você. É de você que vão pedir conselho. Na hora do desespero, não tem conta que resolva o problema, mas o Senhor, Ele é grande. Note outra coisa que diz no texto. Ele diz, quer seja oportuno, quer não. Corrige. Quem que você corrige? Baseado na palavra de Salomão ainda. Você deve corrigir o escarnecedor? Lembra de um versículo bem confuso que tem lá em Provérbios? Fala assim, não repreendas o escarnecedor segundo a sua justiça para que não venha rir de ti. Repreende os escarnecedores segundo a sua justiça para que te ouça. Lembra desse versículo? Pode ficar confuso. O versículo fala uma coisa, não tem essa coisa. Não. É para você não conversar nos termos dele. Não repreender ele nos termos dele, repreender os seus. Olhando pelos olhos do Senhor. E quando ele fala corrige, ele está se referindo a filhos. A gente não corrige quem não é filho. Por quê? Porque eles não dão valor a esse filho. Mas se você é filho, se você crê no Senhor, se você entregou sua vida a Jesus Cristo, e você está assumindo isso a Ele, você vai entender que é necessário muitas vezes você ser corrigido. E é ruim ser corrigido. Você acha que eu posso falar assim, nossa, ele sai do seminário, que delícia é ser repreendido. Não. Ao contrário. A tendência é a gente, com o tempo, ganhar orgulho e achar que os nossos métodos são certos. Aí chega algum dia lá, uma senhorinha chega para você e ela chama a atenção com uma coisinha que você fez e assim destrói. Eu me lembro de uma história que meu pai contava de um homem no seminário. O cara era uma parede e a namorada dele era baixinha assim. E um dia eles tiveram uma discussão e ele falou umas asneiras para ela, foi super grosseiro. E perto tinha um professor, o pastor da Virgínia. O pastor da Virgínia era baixinho, ele dizia que quando o missionário foi buscar ele para ir para o seminário, falava assim: esse aqui é o seminarista? Perdi minha viagem. Ele era um homem que se dava muito por ele, mas ele era extremamente manso. E meu pai dizia que nessa confusão ele chegou para o rapaz e falou assim: como você foi deselegante? E o cara desmontou com essa frase: como você foi deselegante? Eu saí cabisbaixo. Quer dizer, eu não preciso ser, você não vai repreender alguém, mas você vai, em algum momento, sofrer uma repreensão. E às vezes ela vem com palavras super mansas. Elias, o que fazes aqui? Elias toma no meio do zóio dele, porque agora ele vai ter que sair e vai ter que arrumar a vida dele. Ele vai ter que sair da caverna de novo para se esconder. Imagina uma frase simples: Adão, onde estás? O Adão, a moita começou a sacudir. Onde estás?
vai ser corrigido. Outra coisa que ele diz aqui que vai ser feito é repreende. Se você foi designado pelo Senhor como crente a pregar, isso aqui não é papel de fora do pastor não. Se você foi designado para falar das Escrituras, em algum momento você vai ter que corrigir, você vai ter que repreender, que é um jeito mais severo de chamar a atenção. E ele diz também que você vai exortar. Exortar, melhorar, é mandar um caminho melhor, dar um conselho. E existe um segredo aqui. O segredo é: exorte com toda longanimidade. Rapidinho, o que é longanimidade? Divide a palavra no meio. Longanimidade. Longo, ânimo. Não se desanime logo ao corrigir alguém. Tenha paciência. Ânimo longo. A pessoa ouviu aqui, ela erra ali. Tenha paciência com ela. Senão você vai acabar podando a igreja por desânimo, só por isso. Você vai corrigir, beleza? Mas você vai podar a alegria das pessoas. E isso é importante a gente ter em mente. O Senhor, Ele quer tirar os confortáveis do seu lugar, Ele quer consolar os que estão desconfortáveis. Ele tem essa mão de equilíbrio. E isso vai fazer com que a gente tenha paciência. E Ele chama a atenção para a doutrina. Então não adianta você abordar uma pessoa para tentar pregar a palavra e oferecer para ela algum grupo de palavras que você aprendeu lá na empresa na hora do fim de ano, sabe, do churrasco do fim de ano. Tem algumas empresas que têm uma certa solenidade. Ele quer dizer alguma coisa? Eu desejo muita paz, alegria, prosperidade, desejo disso que a gente tudo somos errados, a gente tem uns defeitos, né? O pessoal fala as coisas que todo mundo sabe que tem por aí, né? Uma frase que todo mundo fala, e vai lá, pega, só tira da caixola e repete. Isso aí é a mesma coisa que você alimentar somente com água. Mata a sede, mata, mas isso não alimenta. Parou ali, matou a sede. Agora, aqui não, nós estamos falando de algo mais profundo. Ele diz: exorta com longanimidade. E existe um tipo de gente que nos tempos inoportunos elas vão fazer algo. Note que diz verso 3: haverá tempo em que não suportarão, não vão aguentar ouvir a sã doutrina. Eles não vão querer ouvir. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo suas próprias cobiças. E tem uma outra versão que fala mestres que satisfaçam a sua consciência. Então, o que vai acontecer? Além de não querer ouvir, com uma resistência natural, você faz o contrário de ouvir. Você se cerca de pessoas que vão te contar mentiras e vai estar confortável a ouvir. Na semana passada a gente ouviu 2 nomes aqui, vocês lembram quem foi? Semana retrasada. Que eles estavam no Egito, né? Começa com J, Janes e Jambres. Parece até que eram gêmeos, né? Gêmeos do capeta. Os Janes e Jambres, pela tradição judaica, eles eram 2 conselheiros de Faraó, aqueles que faziam as mágicas. Aí Moisés joga a vara, vira a serpente, e eles vão lá dar um jeito de aparecer uma serpente em algum lugar, está aqui, ó. Aí o Faraó se deu convencido. Aí Moisés usa a vara para transformar o Nilo em sangue. Aí eles dão um jeito lá de criar a urucubaca lá para sair uma água vermelha. Você sempre vê gente querendo desvirtuar a atenção de alguém que está sendo alvo do poder da palavra de Deus para que faça o erro. E Paulo usa esses 2 homens como exemplo. Esses caras tiraram a palavra de alguém que estava precisando. Eles sempre resistiram à voz de Deus. Então, quando você for pregar, vai ter gente que vai resistir você, vai contar alguma coisa por cima, vai escarnecer de você. Esteja pronto. O seu papel é convencer pessoas. Você tem o dever de convencer. Não, você não tem. O seu dever é comunicar. Então, o que eu posso ser para obedecer ao Senhor? Um bom comunicador. Se esforce nisso. Se esforce em falar direito, em falar audivelmente. Se esforce em organizar o conhecimento das Escrituras na sua mente. Se esforce em decorar um grupo mínimo de versículos que possam servir de base para o mínimo que a pessoa precisa saber do Evangelho. Arrependimento, remissão de pecados, morte do nosso Senhor, Deus morrendo por inimigos, e que você é necessário crer no Filho dele, o mínimo. E assim, isso não vai ser, não deve ser tudo que você vai aprender no resto da vida, pelo amor de Deus. Tem mais coisas. Por exemplo, quando você vai ser apto para falar do reino de Deus para uma pessoa dessa? Quando você vai ser apto para falar para uma pessoa dessa sobre escatologia com precisão, sem que ela fique confusa, porque são muitas informações.
Esses dias eu até vi no canal daquele deputado Gustavo Gaia. Ele, acho que ele é cristão, porque ele sempre está apelando para o Senhor. E ele um dia estava citando sobre esses profetas meninos, né? Faz 3 meses isso aconteceu. Assim, ele mostrou um trecho do vídeo que o guri lá falando os negócios do público. Nada de Bíblia, nada. Se tem aqui ordem para ensinar doutrina, era a única coisa que não estava contida nos ensinos dele. Praticamente ele aprendeu a imitar esses caras de televisão, esses evangélicos de televisão que fazem milagres, ele só pegou os jeitos, ele imita tudo. Mas é zero de conteúdo bíblico. Não, a gente deve se esforçar pelo contrário. A gente deve se cercar de verdade, não eles se cercando de hipocrisias. E no verso 4 existe um efeito. Por eles se cercarem de mentira, eles vão recusar dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. Você conhece alguma fábula moderna que desvirtua alguém da verdade das Escrituras? Alguém sabe me citar uma? Ela existe. Pelo menos um, eu garanto que existe. Geralmente a gente atribui fábulas a coisas antigas, né? O que isso parece? Tá. A mais perpetrada de todas chama-se evolucionismo. Porque se você for estudar o evolucionismo, você vai ver que é uma teoria que ela foi encaixada, mas ela tem muitos buracos no ensino dela. Você vai ver que existem elos que faltam. E no entanto eles forçam o elo ali. Por exemplo, pega uma ameba, aí na ameba nasce um peixe, do peixe nasce um lagarto, o lagarto sem patas, sente vontade de um dia andar na praia, ele conseguiu aí uma perninha aqui, daí começou a andar com uma perna e com a outra. Daqui a pouco são lagartos com patas, vão andar, aí o bicho ficou em pé. Essa é a narrativa que eles construíram. Quando você vai ver o que eles acharam para justificar essa narrativa, você vai ver que existem buracos. Por exemplo, me mostra lá o elo que passa desse ser para esse. Não tem, a gente ainda não achou. Mas como é que vocês ensinam então esse negócio? O método científico não é testar e ver se funciona. Se você tem uma comprovação, então você recebe como verdadeiro. É assim que se faz. E eles mesmos se negam quando eles simplesmente veem que o negócio não está fechando lá, falam, não, assumem que é verdade, porque esse trecho aqui a gente está dizendo que é verdade. E é assim que funciona. E é assim que você ouve nas faculdades. Eu ouvi, depois de muitos anos, quando eu voltei a tentar fazer mestrado, eu ouvi exatamente essas respostas. Professor, metodologia científica. Mas foi falando um monte de coisa. E sempre a evolução é tida como assunto encerrado. Não se discute sobre ela. Ela é dada como verdade. Como é que é possível a gente conversar nesse nível? Não é possível. Isso é uma fábula muito mais fantasiosa do que parece na Bíblia. E eu quero até chamar a sua atenção para o fato dos mitos. Eles não são necessariamente mentira. Eles são uma forma poética de contar as coisas. É simplesmente você não se preocupar com o que o seu ouvinte vai pensar. Você simplesmente vai jogando informações. Então a gente conta anedotas, fábulas e coisas assim. Existem muitas na antiguidade, mas isso não isenta elas de em algum momento carregarem alguma verdade. O ponto que eu estou tentando mostrar para você é: se alguém quiser se enganar, ela vai fazer coisas articulosas, bem complexas, para explicar a mentira que ela quer crer. E a gente sabe que isso é antigo. Não farás outros deuses diante de mim. Lembra desse pequeno mandamento? Ele implica no quê? Você não criar uma coisa e você chama essa coisa de Deus. Deus não tinha aparência nenhuma, então se você pega um objeto qualquer e chama de Deus, você blasfema de Deus. E ao fazer isso, você cria suas próprias regras. Eu vou fazer aqui o Deus do microfone. O Deus do microfone vai permitir eu não trabalhar por 70 anos. Mas quem mandou isso? Não, é o meu Deus que eu criei. Ele vai ser meu Deus agora. E ele faz as regras que eu quero. Então é super conveniente ser um idólatra. Super conveniente. Eu recebi uma revelação do Deus do microfone que você tem que me dar a sua casa. E tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Então, ser idólatra é um tipo de loucura que entra nesse tipo de fábula que está sendo citado. Pessoas arrumam explicações para justificar os seus pecados. Mas ele dá uma esperança para a gente. Olha o verso 5. Ele diz: tu, porém, Timóteo, mas aqui, coloca o seu nome aqui no lugar do tu. Fulano, porém, ser sóbrio em todas as coisas. O que é ser sóbrio? É não se deixar ser dopado por nada.
nenhum pensamento, nenhuma ideologia, nenhum tipo de coisa que vá atrapalhar a sua forma de enxergar a verdade. Então, isso pode acontecer dentro da igreja, inclusive, se entrar gente mal intencionada e começar a ensinar as escrituras de um jeito que vai ser conveniente para ele, e você engole isso sem verificar, sem ser beriano. Eu ouvia de Paulo, apóstolo do Senhor, ouvia Paulo falar, eles viam as escrituras lá, tá bom. Vamos ver de novo. Eles checavam para ver se Paulo era de fato de Deus. Então, isso mostra que a gente tem que ser só equilibrado nas coisas. Preste atenção no que está sendo ensinado. Suporte as aflições. É outro mandamento que dá no verso 5. Seja sóbrio e aguente a dor. Seja capaz de aguentar a dor. A gente está numa época em que as pessoas cada vez mais não estão ou estão menos tolerantes à dor. Não querem dor de forma alguma, e para isso usa o que tiver disponível. Então, se tiver lá algum equipamento que vai fazer você não ter pesadelos, aí compra o equipamento. Não pode ter sofrimento. Se tiver lá algum equipamento que muda o sabor da comida, o brócolis para ter sabor de pizza, não compra aí porque eu quero sentir sabor de pizza. Né? Não. A vida não é assim. Na verdade, quanto mais resistente à dor você for, você vai ter uma vantagem muito grande na frente de muita gente. E a ideia não é que você tenha vantagem, mas a ideia é que você consiga sobreviver bem desse mundo. Se tiver bom, se tiver ruim, você passa bem. Está tudo certo. Eu nunca me esqueço de um missionário que ele morava na Europa. Quando ele veio para o Brasil, assim, eu fiz um serviço para ele sentado comigo. E ele podia, graças a Deus, a gente nunca viu ele recebendo. E aqui foi exemplo. Do contrário dos outros, eu também vi que lá na América ele era pobre. Ele chegava aqui ganhando dólar, convertia naquela época do dólar, $1 valia $1. Aí eles moravam em mansões, assim, estou brincando, mansões. E viviam vida de rei. Mas assim, o ponto é, a gente não deve simplesmente bater o botão do alarme lá e não quero sentir dor. Não. Se um dia o sofrimento chegar, aceite ele e passe por ele. Por exemplo, você quando foi se casar, você olhava para a sua namorada, seus olhos brilhavam, na verdade. Mas me diga aí, quanto de trabalho você fez para conseguir dinheiro para se casar? Foi dureza, não foi? Você arrumava tudo apertado, tudo não tinha dinheiro. Vamos servir o jantar, não dá, vamos servir por lá, chegar em cima. Você dá um jeito, se esforçava, e a vida dele, aquele trabalho no início, rendeu para você depois, a tua família. Não só para os seus filhos, hoje você vê uma família, mas lá atrás você teve que trabalhar. Você cresceu na sua vida, você teve que trabalhar. Então, a dor é uma arte do crescimento. Aceite isso, não fuja dela. E ele diz: só suporta as aflições, fazem o trabalho de um evangelista. No Vale do Silício também é evangelistas. Cada um que desenvolve software, eles tentam evangelizar no seu próprio software. Eles tentam dar para você um jeito melhor de fazer o software. Eles têm várias regras. E tem evangelismo, eles usam esse termo. Por que nós temos algo muito superior de software? Nós não podemos mostrar um pouco do Senhor. Um pouquinho só. Então, quer fazer alguma coisa amanhã, quando você acordar, ou hoje, quando você voltar para sua casa, se for uma casa que tem poucas pessoas cristãs lá dentro, você pode tentar decorar um versículo. Não sei qual decorar. O pastor Mário sabe dizer, eu sei dizer. A gente faz uma pesquisa bem rápida. Assim. Esse. Decora esse. Você vai ver que mais tarde eles vão fazer sentido entre eles. Então, um pequeno esforço. No momento que você tiver no jantar, no almoço de família, no momento de trabalho, se for ir lá e for conversar com o colega, em algum momento é cabível a gente tentar falar. Se ele resistir, você está num momento fora dele. Mas o Senhor mandou o quê? Pregue a palavra. Se esforce por isso. Você vai levar algo valioso. E a gente fecha esse trecho citando a última frase, que é: cumpre cabalmente o teu ministério. Cabalmente significa completo. De forma completa. Não deixe pontas soltas. Não deixe lacunas nele. Se você está no caminho, está se esforçando por servir o Senhor, vai até o fim fazendo isso. E esse movimento de ir até o fim vai render frutos para você. E para o Senhor principalmente. E é isso que a gente está buscando, frutos. Se a gente tiver essa cabeça, a gente vai
vai pensar no Senhor. E aí você vai trabalhar melhor, você vai empreender melhor, porque o fruto dos seus investimentos não vão ser apenas uma conta bancária gorda e crescente. O fruto desse investimento pode ser um missionário que pode ser auxiliado, pode ser uma família que está passando fome que você conseguiu ajudar, pode ser uma viagem que você fez para visitar um ministério de alguém, pode ser um projeto que você vai criar por conta própria. Está vendo como ver coisas espirituais como prioridade faz a gente mover o mundo atrás da gente aqui, ó, e recursos a gente vai motivar a fazer. E uma vez que a gente vê a mensagem do Evangelho chegando, pessoas sedentas ouvindo essa mensagem, você começa a criar um amor tão grande por elas que você perde o medo, perde qualquer coisa. Você começa a amar profundamente, você serve até o fim, e o Senhor dá força. E é esse ponto que é desejado todos nós chegarmos. Que o Senhor te abençoe, que você busque ser esse instrumento na mão e pregar a sua palavra. Amém? Vamos orar. Bendito seja, Senhor Deus, Rei dos céus e da terra. Ouve as orações daqueles que querem servir o Senhor. Molda os nossos corações, tira os nossos medos, nos enche de ousadia e coragem, para que nós achemos oportunidades para comunicarmos o Evangelho a todos quantos tivermos meios e tivermos momentos. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que as Escrituras morem nos nossos corações como algo que nos dê refrigério, e não que sejam apenas um peso de coisas que sabemos, mas que sejam esperança para aqueles que nos ouvem. Pedimos que o Senhor nos dê grandes oportunidades, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos mostre, nos dê sensibilidade para podermos abordar pessoas onde quer que estejam e tentarmos de alguma forma mostrar pelo Evangelho que existem coisas ainda maiores que elas podem aprender e descobrir a beleza da pessoa que o Senhor é. Te agradecemos por isso. Pedimos a tua bênção para essa noite, para a nossa semana e nossos trabalhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite. Nos vemos na quinta-feira.